A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Tudo bem com vocês? O meu nome é Tiago e seja bem-vindo ao canal Bíblia Verso. E no vídeo de hoje eu quero estar tratando do tema o corpo glorificado de Jesus Cristo. Mas antes, eu quero pedir encarecidamente que você se inscreva no canal, que você contribua curtindo, comentando e compartilhando. E assim você vai estar ajudando este canal, este ministério online, a alcançar várias vidas em prol da glória de Deus, em prol do reino do Senhor Jesus Cristo. Então, que você venha contribuir, venha ofertar desta forma. E desde já agradeço. Pois bem, dando continuidade, eu quero mostrar aqui alguns pontos que mostram essas características peculiares do corpo de Jesus. O que eu quero mostrar primeiramente é, antes da sua morte, por algum instante ou por algum tempo, Jesus exibiu o seu corpo glorificado a 3 dos seus discípulos. Né? Eu vou estar lendo aqui 3 referências que mostram o que aconteceu nesse corpo glorificado. Então, a primeira referência está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 2. Mateus 17, versículo 2, que diz assim: E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Olha só isso, imagine o brilho, a glória que Jesus estava radiando sobre os discípulos. Talvez os discípulos não conseguiam nem encarar. Lembrando até um pouco Moisés, né? Quando ele desceu do monte, né? Do monte ali, quando ele recebeu as leis, na segunda vez que ele desceu, né? E ele desceu com o rosto brilhando também, por estar 40 dias na presença de Deus. E o povo não conseguia encarar Moisés. E aqui, no caso de Jesus, não foi só o corpo, né? Que estava brilhando, o rosto no caso, mas também as suas vestes. Mostrando duas coisas a ser mostrada aqui nessa passagem, né, nessa questão do monte da transfiguração, é mostrar que Jesus era o novo Moisés. Né? Ou o profeta que Moisés havia falado que viria, que era parecido com ele. E Jesus, por várias vezes, e o Evangelho de Mateus faz questão de mostrar muito isso, de que fazer esse paralelo entre Moisés e Jesus, mostrando que Jesus era o novo Moisés. Mas o mais interessante é que a glória, o brilho, evidentemente, que Jesus emitia, era muito superior, claro. Tanto é que o próprio Moisés e Elias aparecem depois conversando com Jesus ali. E Lucas dá mais detalhe dessa conversa, que era referente ao que Jesus ia ter que passar para poder salvar o seu povo, né? Dando a sua vida. Mas o foco é que o corpo de Jesus, o rosto, brilhava como a luz do sol. Você já tentou olhar para o sol? Né? É praticamente impossível você olhar para o sol. E se você olhar por muito tempo, é capaz de queimar sua retina. Porque é muito brilho. Então imagine que Jesus trouxe esse brilho aos olhos dos discípulos de uma maneira que eles não conseguiam nem olhar para Jesus. E sua veste também brilhou. O interessante é que até a roupa de Jesus foi transformada naquele momento. Um tipo de roupa usada na glória, no mundo espiritual, ou no mundo que há de vir, né, que Jesus está preparando. Né? E o paralelo de Marcos, capítulo 9, versículo 2 ao 3, diz assim: E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, como a neve, tais como nenhuma lavandeira sobre a terra as poderia branquear. E Marcos aqui dá uma enfatizada, né, que o brilho das vestes de Jesus era tão glorioso, mas tão glorioso, que ninguém aqui na terra poderia deixar a roupa tão branca, tão brilhante, tão, vamos dizer assim, pura, como eram as roupas que Jesus estava vestindo, roupas transformadas. Né? No mundo espiritual parece que há uma mudança, até mesmo na consistência energética da matéria. Uma roupa comum que Jesus usava na terra ficou com a glória do mundo espiritual, do mundo celestial. Né? Interessante esse dado. Lucas também, que é outro paralelo desse mesmo evento, lá em Lucas capítulo 9, versículo 29, diz assim: E, estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E Lucas também coloca esse detalhe. Rosto e roupa foram transformados. Então ali os discípulos de Jesus tiveram um vislumbre do que seria Jesus na glória. Ainda que por algum momento, para que eles fossem testemunha deste momento, e a gente tivesse o registro, como temos nos evangelhos, que foram lidos aqui, né, as 3 referências tratando dessa questão. Outro ponto
após a morte e ressurreição, Jesus passou a ter, de forma definitiva, o corpo glorificado, né? E depois que Jesus morreu, ele cumpriu a sua missão, que era se sacrificar, ele ressuscitou no terceiro dia e já ressuscitou com esse corpo glorificado. Mas um outro ponto que eu quero detalhar aqui é que este corpo não apresentou, na ressurreição, as características do corpo de Jesus no Monte da Transfiguração. Ou seja, os discípulos, quando chegaram, tiveram contato com Jesus, viram que o seu corpo estava normal, estava humano. Mas ali já havia diferenças que não poderiam ser vistas como foi vista no Monte da Transfiguração. Não estava aquele brilho, aquela glória. A roupa também de Jesus não estava brilhando, não estava gloriosa, como foi no Monte da Transfiguração. Interessante notar este fato. Outro ponto importante, o que é um corpo glorificado? É um corpo que recebe transformação sobrenatural e torna-se adaptado e capacitado a interagir nas dimensões material ou espiritual, ou se você preferir, terrena e celestial. Então, este corpo de Jesus, que ele tem atualmente, ele pode ir em qualquer área ou qualquer dimensão da criação de Deus. Então, vamos às características do corpo glorioso de Jesus Cristo, né? A capacidade, vamos ver as capacidades que tem este corpo, que Jesus tem, que vai ser o corpo que a gente vai ter, né? Primeiro, é um corpo material, constituído de matéria. Como diz lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 39. Dá uma conferida lá. Lá, Jesus fala que o corpo dele tem carne e tem osso. Então, é um corpo material. Em princípio, era um corpo material. Só que a gente vai ver algumas mudanças que tem nesse novo corpo, o corpo que a gente tem atualmente. Outra referência. É um corpo imortal e incorruptível. Apesar de ser um corpo material, constituído de carne e osso, ele é um corpo imortal e incorruptível. Como está descrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 53. Também é um corpo capaz de mudar de aparência. Né? É um corpo que muda de aparência. E isso está registrado lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 12. Jesus pode mudar a aparência do seu rosto, da sua feição, né? Também pode interagir com essa realidade. Por exemplo, Jesus ele comeu com este corpo glorificado. O corpo glorificado de Jesus precisa comer? Não, não precisa, porque é imortal. Só que, se ele quiser, ele pode comer, e de fato ele comeu. E isso está registrado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, do versículo 41 ao 43. Aparece e desaparece. Este é uma capacidade interessante do corpo que Jesus tem. Ele pode se teletransportar, ele pode desaparecer e aparecer em qualquer local. Ele está num local e depois aparece em outro. E isso está registrado também lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículo 31. Atravessa a matéria. Né? Apesar do corpo de Jesus poder interagir com essa realidade, ele não está sujeito às leis dessa realidade. Ele pode atravessar matérias. Como ele pode teletransportar, como eu já falei, e também pode atravessar matérias. E essa verdade está registrada também lá no Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 19. Olha só que interessante. O corpo de Jesus, esse corpo atual, também voa ou flutua. Isso está registrado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9 ao 10. Este corpo que Jesus tem, ele tem acesso ao trono de Deus. É um corpo capaz de acessar o trono de Deus. Um corpo humano, evidentemente, mas glorificado, capaz de acessar o trono de Deus. E isso está lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 1. Né? Que interessante. Também é um corpo que acessa o paraíso, né? Uma região onde está a alma daqueles que morreram em Cristo. Jesus pode acessar o paraíso com este corpo. E isso está registrado também no Evangelho de Lucas, só que no capítulo 23, versículo 43. Lembra quando ele fala para o ladrão da cruz que hoje ele estaria no paraíso com Jesus? Pois bem, o corpo glorioso de Jesus pode acessar o paraíso. O mundo dos mortos, só que é a parte boa, o paraíso. Ou o seio de Abraão, como também é registrado lá no capítulo 16 do Evangelho de Lucas, né? O seio de Abraão, paraíso. Também pode acessar qualquer área da região celeste. E isso está registrado lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 6. E também pode acessar o mundo dos mortos. Né? Eu falei do paraíso aqui, mas também ele pode acessar o Hades. Atualmente o Hades, né? Que depois se transformará no Geena. Ou o Hades será lançado no Geena. Para quem não sabe, o Geena seria o inferno definitivo. O Hades é um inferno temporário, onde fica a alma daqueles que morreram sem Cristo, aguardando o julgamento.
E o Geena será o lugar onde essas pessoas vão receber o julgamento, essas pessoas que morreram sem Cristo, e vai ser lançado nesse Geena, que Apocalipse chama de Lago de Fogo, que seria a segunda morte ou uma forma mais terrível do inferno para os pecadores não convertidos a Cristo. E Jesus tem acesso atualmente ao Hades. Obviamente, se ele quiser, ele pode acessar também o Geena, né, que é a segunda morte, que é o segundo inferno, digamos assim. Mas atualmente ele pode acessar o Hades também. Isso está registrado também lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18. Portanto, essas são as características do corpo glorioso de Jesus Cristo, que as referências que eu mostrei para os irmãos deixam clara, né? Muito interessante esse detalhe. E notemos também, um ponto que eu quero colocar aqui, destacar aqui, que a gente vai ter esse corpo aí, né? O que a Escritura nos mostra já nos deixa estarrecido com o que este corpo glorioso é capaz de fazer. Acessar qualquer realidade, não estar sujeito às leis dessa realidade, como eu já disse, e ter acesso praticamente a todas as regiões sem ser afetado de forma negativa. E a gente vai ter esse corpo. E é outro ponto que eu quero destacar aqui. Os seguidores de Jesus terão o corpo transformado igual ao corpo de Cristo. Esse corpo que eu mostrei essas características, né? Lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 20 ao 21, diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, deixa muito claro, meus irmãos, que as Escrituras, melhor dizendo, deixa muito claro que teremos o corpo glorioso igual do Senhor Jesus, com essas características que eu descrevi aqui para vocês. E deixei todas as referências. E você pode acessar essas referências e verificar por si mesmo. Fique imaginando, irmãos, como vai ser glorioso, como vai ser maravilhoso esta bênção que Deus vai nos dar. Um corpo transformado, um corpo feito para viver com Ele por toda a eternidade. Viver de forma amorosa, viver todas as suas bênçãos de forma graciosa no novo céus e na nova terra. Um corpo que não tem limites, né? Um corpo que pode fazer coisas inimagináveis, como Jesus fez, mostrando pra gente que teremos também este corpo. E eu glorifico a Deus por isso. E vale a pena, meus irmãos, vocês lutar. Vale a pena vocês resistir até o fim. Olha o que Jesus está preparando para vocês na eternidade. Né? Olha só o que Jesus está preparando para a gente, meus irmãos. Então vale a pena a gente ficar firme e forte. E a conclusão é: este é o estado atual de Jesus e será por toda a eternidade. Assim também seremos nós quando Jesus voltar para nos buscar. Teremos um corpo igual ao de Jesus. Então vale a pena a gente resistir. Essa, então, meus irmãos, foi o estudo sobre o corpo glorificado que Jesus tem atualmente e o estado atual de Jesus agora, à destra do Pai. Como ele está atualmente. Ele está no seu corpo, um corpo de carne e osso, só que ao mesmo tempo é um corpo espiritual, um corpo que pode sujeitar qualquer dimensão, pode interagir com qualquer dimensão, e não está restrito e nem preso a nenhuma das dimensões da criação de Deus, seja no mundo físico, seja no mundo espiritual, né? Seja na terra, seja nas regiões celestes, seja no mundo dos vivos, seja no mundo dos mortos. O corpo que Jesus tem é o corpo que nós teremos. Então, fique firme. Até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Tchau!